Eu sei que muita gente vai me julgar por isso, mas estou com 76 anos e já vi de tudo nessa vida. Meu marido morreu faz 2 meses. E só agora criei coragem de contar o que guardei por tanto tempo. Precisei do silêncio dele e da minha própria velhice para libertar esse peso. Não é que eu não amava meu marido. Pelo contrário, eu o amei do meu jeito. Ele era um bom homem, honesto, trabalhador. Mas tinha um jeito seco, pouco afeto, pouca escuta e muito controle. Eu passei mais de 40 anos casada com ele. E durante 25 desses anos, tive um caso com o nosso vizinho. Sim, com o vizinho. O mesmo que jogava dominó com ele nas noites de domingo. O mesmo que consertava o portão quando emperrava. O mesmo que vinha aqui tomar café com a gente, sorrindo como se fosse parte da família. O nome dele era Júlio. E antes que você pense que foi algo planejado, frio ou maldoso, deixa eu te contar como tudo começou. Eu tinha 38 anos na época. Meus 2 filhos estavam na adolescência e meu marido, o Renato, havia acabado de ser promovido na empresa. Ele vivia viajando. Ficava fora a semana toda, só voltava nas sextas à noite. Na rua, todo mundo se conhecia. E o Júlio era aquele tipo de homem que todas as mulheres respeitavam. Ele era viúvo. Tinha perdido a esposa num acidente de ônibus e criou os 2 filhos sozinho. Era reservado, muito gentil. E eu nunca o olhei com segundas intenções. Até que um dia tudo mudou. Era uma tarde de terça-feira, verão forte. E o cano do meu tanque estourou. A água invadiu parte da cozinha. Eu estava sozinha, desesperada, tentando segurar tudo com panos e baldes, quando ele apareceu no portão. Precisa de ajuda aí, vizinha? Eu nem consegui responder direito. Só fiz que sim com a cabeça e deixei ele entrar. Ele fechou o registro, limpou tudo comigo, e quando já estávamos mais tranquilos, ele me ofereceu um café na casa dele. Fui, sem pensar muito. A casa dele era cheia de fotos da esposa. O cheiro do café no coador invadiu a sala e eu me senti estranhamente bem ali. Conversamos por horas, rimos. Eu me senti vista, coisa rara na minha rotina. A partir daquele dia começamos a conversar com mais frequência. Ele me emprestava livros, me ajudava a podar as plantas e sempre trazia frutas do quintal dele. Nunca passou dos limites. Até que um dia eu passei. Foi num domingo de chuva. O Renato tinha viajado para um congresso de última hora. Os meninos estavam na casa de um primo. E eu estava sozinha, sentindo uma saudade que nem sabia de quê. Júlio bateu no portão trazendo pão de queijo quentinho. Eu convidei ele para entrar. O resto aconteceu. E não foi como nos filmes. Foi silencioso, carregado de culpa e desejo ao mesmo tempo. Mas, depois que aconteceu, era como se não tivesse mais volta. A gente nunca mais pode fazer isso, Júlio. Por favor. Eu sei. Mas a gente vai conseguir fingir que nada aconteceu? Não conseguimos. Nas semanas seguintes nos evitamos. Mas bastava um olhar mais demorado, uma desculpa boba. E pronto. Tudo recomeçava. O problema é que não parou por ali. Isso virou rotina. Discreta, silenciosa e constante. Por anos, Júlio me tratava com um carinho que eu nunca tinha sentido. Me escutava, me elogiava, fazia com que eu me sentisse viva. E ao mesmo tempo, eu sabia que estava enganando o homem que dormia comigo todas as noites. Mas o Renato nunca desconfiou de nada. Nenhuma vez. Ele confiava cegamente em mim. Isso era o que mais me matava por dentro. Aos poucos, fui criando desculpas para sair, para ir até o quintal, para fazer compras em horários que o Júlio também saía. Tudo parecia milimetricamente calculado. Às vezes, só para trocar 2 beijos escondidos atrás do muro. E aquilo me mantinha inteira. Mas a culpa, essa me acompanhava em silêncio. Principalmente quando meu marido dizia: "Você é meu porto seguro, Ana. Não sei o que seria de mim sem você." E eu sorria. Sorria com os olhos molhados de vergonha. Com o passar dos anos, eu fui me tornando uma especialista em mentiras suaves. Nunca fui boa em enganar. Mas quando o assunto era meu marido, parecia que meu próprio corpo se transformava. Eu sorria com naturalidade. Respondia com serenidade.
e me comportava como a esposa perfeita. O mais curioso, eu ainda cuidava dele com dedicação. Fazia o prato favorito, preparava os banhos quentes nas noites de dor na coluna, o acompanhava nas festas da empresa. Eu era esposa e era amante. E dentro de mim havia um conflito insuportável. Será que o amor pode existir em duas direções? Será que sou uma pessoa ruim ou só uma mulher carente? O que me prendia ao Júlio não era só o físico. Era a presença, a troca, o jeito com que ele me enxergava. Ele me conhecia como ninguém. Sabia até quando meu silêncio era medo. Você tá bem? Seu olhar tá triste hoje. Não sei. Acho que tô com saudade de mim mesma. E ele me abraçava, em silêncio. Um silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Eu me sentia amada, mesmo vivendo um erro. Com o tempo, nossos filhos cresceram, casaram e a casa foi ficando mais vazia. O Renato continuava sem perceber nada. Nem mesmo quando o Júlio passou a vir com mais frequência para jogar conversa fora. Eles viraram grandes amigos. Isso me destruía por dentro. Tiveram um período que quase fui descoberta. Era aniversário do Renato e fizemos uma pequena comemoração aqui em casa. Júlio estava presente, claro, como sempre. Mas naquele dia, ele bebeu além da conta. E no meio de uma brincadeira sobre lembranças do passado, ele soltou: A Ana é uma mulher incrível. Só um cego não enxergaria isso. Houve um silêncio incômodo. Meu marido apenas riu e respondeu: Pois é, ainda bem que eu não sou cego, né? Mas meu coração quase saiu pela boca. Aquilo poderia ter sido o começo do fim. Depois dessa noite, falei sério com o Júlio. A gente precisa parar. Isso vai acabar mal. Um dia ele vai descobrir. Eu sei. Mas como é que eu vivo sem você agora? Tentamos nos afastar. Foram 3 meses sem nenhum contato. 3 meses de silêncio no portão. Mas bastou uma crise de pânico que tive quando minha mãe faleceu, para ele vir até minha casa e me abraçar de novo. Foi ali que voltamos, como se nunca tivéssemos parado. O que mais me assusta é como a vida continuava normal por fora. Meus filhos nunca suspeitaram. Minhas noras me viam como uma mulher de valores. E meu marido? Ah, meu marido. Ele envelheceu do meu lado como um homem satisfeito. Me dava flores sem datas, me agradecia por tudo, me chamava de meu amor, como se fôssemos jovens ainda. Eu chorava escondido. Eu me perguntava o tempo todo: será que ele realmente nunca percebeu? Ou será que preferiu fingir que não via? Houve um momento em que Júlio me propôs irmos embora. Vamos fugir, deixar tudo pra trás. Você e eu. A gente ainda pode viver isso de verdade. Não dá. Ele não merece isso. E nem meus filhos. Foi a primeira vez que senti que meu coração estava dividido em 2. Mas eu recusei. Ficamos como estávamos. Vizinhos, amigos, amantes escondidos. Até que anos depois, Júlio adoeceu. Descobriu um câncer no estômago já em estágio avançado. E eu me desesperei. Porque eu não podia chorar por ele na frente de ninguém. Eu não podia ficar do lado dele no hospital. Não podia dormir na cadeira acompanhando seus exames. Tinha que fingir que era só preocupação de vizinha. Lembro de uma vez que fui escondida visitá-lo e encontrei ele muito fraco. Se eu for embora primeiro, você vai me esquecer? Nem se eu viver mais 1000 anos. 2 semanas depois ele faleceu. O Renato foi ao velório. Eu fui também, de mãos dadas com meu marido e com o coração estilhaçado por dentro. Chorei por um amigo que morreu. Mas por dentro, eu chorava pelo meu amor secreto. Meu marido me abraçou e disse: Ele era um grande homem. Nunca vou esquecer a amizade dele. E eu quase desabei ali mesmo. Depois que o Júlio morreu, algo dentro de mim se apagou. Eu voltava da padaria e olhava automaticamente para o portão dele, mesmo sabendo que ninguém mais abriria. Escutava qualquer passo no quintal e achava que era ele chegando. Eu comecei a definhar por dentro. Comia pouco, falava menos ainda. E pela primeira vez em todos esses anos, comecei a evitar o Renato. Não por desprezo, mas por culpa.
A morte do Júlio me deixou em pedaços e eu não podia nem viver meu luto de verdade. Foram meses assim, em silêncio, até que um dia o Renato me chamou para conversar. Você tá diferente, Ana? Tem alguma coisa que quer me contar? Não, é só a idade. Tô cansada. Não é só isso. Desde que o Júlio morreu, você tá como um corpo sem alma. Eu congelei. Ele tinha percebido? É que ele era nosso amigo, né? Foi difícil pra mim também. Eu sei, ele era como um irmão, mas não é só isso. Mas ele não disse mais nada. Apenas se levantou, me deu um beijo na testa e saiu pro quintal. A partir desse dia, eu comecei a viver em alerta. Cada vez que ele pegava o celular ou olhava pra mim por tempo demais, eu achava que ele sabia. Mas ele nunca falou, nunca me acusou, nunca levantou a voz. Ele apenas envelhecia do meu lado, com a mesma serenidade de sempre. O tempo passou. Nossos filhos passaram a vir menos. Os netos ocuparam nosso domingo. E eu só existia. Vivia, mas não vivia de verdade. O amor da minha vida já tinha partido. E o homem que confiava em mim todos os dias nunca soube quem eu realmente fui. Até que um dia meu marido começou a apresentar lapsos de memória. No começo eram pequenos esquecimentos. Depois se perdeu no mercado. E mais tarde nem lembrava onde havia guardado a carteira. Veio o diagnóstico. Alzheimer em estágio inicial. E aí, foi como se tudo desmoronasse. Porque ele, o homem que eu traí por 25 anos, agora iria esquecer até de quem eu era. E aquilo me destruiu. Eu queria pedir perdão. Mas como pedir perdão a alguém que não lembraria? Como se redimir com quem não teria mais lucidez para entender? Mesmo assim, eu tentei. Cuidava dele com toda a paciência do mundo. Lembrava a ele os nomes dos netos, a data do nosso casamento, as receitas favoritas. E sempre dizia: você foi o homem mais fiel que eu conheci. E eu te agradeço por isso. Ele sorria. Às vezes dizia: eu te amo, Ana. Você é minha casa. E eu chorava por dentro, porque eu sabia que não merecia ouvir isso. O Alzheimer foi avançando. E os últimos meses dele foram de cama. Ele já não falava, só me olhava com um vazio doce nos olhos. Como se fosse um bebê dentro de um corpo velho. Na véspera do falecimento, algo estranho aconteceu. Ele me olhou fixamente por alguns segundos e sorriu diferente. Depois murmurou: você amava o Júlio, né? Eu congelei. Fiquei branca. Do que você tá falando? Tudo bem, eu já sabia. Há muito tempo. Ele fechou os olhos depois disso e nunca mais abriu. Aquela frase me destruiu. Porque eu descobri que ele sabia. E mesmo assim, nunca me cobrou, nunca me confrontou, nunca me humilhou. Na verdade, ele me amou em silêncio. Mesmo ferido, mesmo traído. Talvez por amor, ou talvez por medo de ficar sozinho. Depois que o Renato faleceu, eu fiquei completamente sozinha. Os filhos vinham de vez em quando, mas a rotina deles é corrida. E os netos... esses têm uma vida inteira pela frente. Fiquei na mesma casa, cercada pelos mesmos móveis, mesmas lembranças, mesmas fotos. Mas tudo agora parecia oco. O portão nunca mais rangia com a chegada de Júlio. O som dos chinelos de Renato já não ecoava no corredor. Era só o tic-tac do relógio. E minha consciência. As pessoas dizem que a velhice traz paz. Mentira, a velhice traz silêncio. E nesse silêncio a culpa grita. Passei 25 anos vivendo uma mentira. E quando finalmente tive a chance de me redimir, o Alzheimer me tirou essa possibilidade. Meu marido me amou até o fim. Mesmo sabendo. E o homem que eu amava partiu antes que pudéssemos viver esse amor de verdade. Eu perdi os dois. Um por escolha, o outro pela vida. Muitas noites eu acordo assustada, achando que escutei o Renato me chamar. Outras vezes, sonho com o Júlio abrindo o portão e dizendo: vamos embora, Ana. Agora a gente pode... Mas quando abro os olhos, é só o teto branco e a lembrança amarga da covardia. Eu não fui corajosa o suficiente para me separar. Não fui leal o suficiente para ser fiel. E hoje não sou forte o bastante para me perdoar. Tem dias que olho pro espelho e nem me reconheço. Uma senhora de aparência tranquila, cabelos brancos bem cuidados. Mas por dentro, um vazio imenso. Vivo com a imagem do Renato sorrindo para mim e a do Júlio me olhando como se eu fosse tudo o que ele precisava. E eu? Eu fui egoísta.
Escolhi viver entre dois mundos. E agora não pertenço a nenhum. Meus filhos acham que eu sou um exemplo de esposa dedicada. Minhas noras me dizem que querem ser como eu. E toda vez que escuto isso, dói. Porque não sou exemplo de nada. Sou só uma mulher cheia de arrependimentos, que desperdiçou 2 vidas. Outro dia, minha neta me perguntou. Vovó, qual é o segredo para um casamento durar tanto tempo? E eu engoli seco, sorri e respondi. Não minta pra quem te ama. Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Ou teria tido coragem de terminar. Ou teria resistido ao primeiro toque do Júlio. Ou teria confessado tudo antes que fosse tarde demais. Mas agora, tudo que me resta é esse desabafo. Porque se tem algo que o tempo me ensinou, é que não existe traição sem consequência. Mesmo que ela demore a chegar, ela vem. E no meu caso, veio no silêncio da velhice. No abraço que nunca mais receberei. E na paz que nunca mais vou ter. Se você está vivendo algo parecido, pensa bem. Nem sempre o que parece amor é liberdade. E nem todo silêncio é sinal de perdão. Às vezes, é só dor escondida. Hoje durmo em uma cama fria, com 2 retratos na cabeceira. E a certeza de que traí a única pessoa que merecia o meu melhor. E perdi o único homem que amei de verdade. Relatos de traição.